Seu microfone está desligado, Vilanete. Bom dia. Aí eu estou dizendo, doutor, eu já conversei com eles, né, na sala de aula, eu já expliquei que nós vamos, né, participar de uma roda de conversa, doutor Newton Rocha. Aí as demais apresentações, o outro que faz. Eu só falei que era, né, o doutor Newton Rocha, e falei do tema, falei da semana que já tinha sido colocado outros vídeos, e aí agora fica com vocês, para a gente falar sobre esse empoderamento, sobre o protagonismo, quem é você, é isso, sua jornada, fique à vontade, tá certo? E eu disse que se eles quisessem fazer alguma pergunta, eles pedissem a permissão e ligassem o microfone, tá bom? Então, fique à vontade. Doutor Newton, a gente está escutando um ruído aí do seu microfone. Tem algum ventilador, algum ar-condicionado perto, é? Fechar. Ainda estou ouvindo o ruído. Pronto, vou. Pronto. Beleza. E a Norléa acabou de entrar, seja bem-vinda, Norléa, bom dia, que é a coordenadora da escola, doutor Newton. Bom dia, tudo bom? Dia. Seja bem-vindo à nossa escola, né? Obrigado. Bem-vindo aos alunos, tenham um bom dia, né? Obrigado. Vamos começar as nossas atividades dessa semana tão importante, né? Uma semana de luta, uma semana de reflexão, uma semana comemorativa, né? De grandes vitórias também. Certeza. Podemos começar? Podemos começar, né? Podemos. Bom dia a todos, né? Que estão aqui na sala virtual. Queria agradecer primeiramente, né, ao convite que eu tive de forma... convite que foi realizado a mim, que foi pela Vilanete, né? Queria agradecer a direção do colégio pelo convite feito, né? E estamos aqui para falar um pouco de... a Vilanete me falou, ela me repassou, que o que eu ficaria encarregado, né, era sobre o empoderamento das pessoas com necessidades especiais, certo? Achei muito interessante, né? E eu vim aqui um pouco para falar um pouco dessa situação, né? Do empoderamento da pessoa com necessidades especiais na sociedade atual no qual nós vivemos. Enfim, eu sou meio tagarela, né? Mas quando eu estiver falando demais, vocês pedem a palavra e a gente vai conversar para fazer um feedback para a gente ir levando, né, nossa conversa da melhor forma possível. Primeiramente, eu queria fazer esses esclarecimentos com vocês. O que é o empoderamento, né? O empoderamento de determinada classe social. O empoderamento da mulher, o empoderamento do adolescente, o empoderamento da pessoa com deficiência, né? O que é o empoderamento? O empoderamento é a situação no qual a pessoa se faz presente na sociedade e se faz respeitar na sociedade, certo? Perante suas ideias, perante o seu modo de falar, o seu modo de pensar, a sua persuasão, sendo ela muito ou pouco, enfim. O empoderamento nada mais é do que a forma com que a pessoa tem de fazer com que ela se respeite e com que ela seja respeitada perante a sociedade no qual ela vive ou no qual ela trata, certo? E é isso, tudo bem? Newton, Vilani disse que tu era advogado, que tem necessidades especiais, já ouvi falar muito de ti. E aí, tu apareceu aqui de paraquedas, tu nasceu pronto, né? Não.
Eu não nasci pronto. Deu trabalho demais, mano. Deu trabalho demais para chegar aqui, né? Enfim, a Vilaneide é uma que ela é mais do que ninguém, né? Ela sabe disso, que deu muito trabalho chegar aqui, né? Ela é amiga da minha mãe e ela comprovou toda a trajetória, todo o sofrimento, todo o choro, todo o desespero, né? Para estar aqui e nós chegamos. E como foi esse desespero todo? Eu vou contar, tá bom? Eu vou contar até os dias de hoje, de uma forma bem sucinta, né? Para vocês entenderem que as coisas não é fáceis. Não são fáceis, né? E eu acho muito oportuno, né? Essa conversa que eu estou tendo com vocês, porque vocês estão na idade certa de ouvir isso. Estou falando com adolescentes, com pré-adolescentes, com pessoas que têm que entender que a vida não é fácil para ninguém, né? E essa é a hora de vocês entenderem que a vida que vocês vão ter lá na frente depende muito da escolha no qual vocês vão decidir agora, certo? Então, não desperdicem esse tempo, não desperdicem essa oportunidade, não desperdicem a professora que está do lado de vocês, buzina no rapaz, tente fazer as coisas, tenha responsabilidade, né? Porque a hora das decisões, a hora das escolhas é agora. É a hora da adolescência, é a hora da pré-adolescência. Vamos lá, deixa eu contar um negocinho pra vocês, certo? A gente tem que começar pela idade, né, Vilaneira? A coisa mais chata do mundo é começar pela idade, pra dizer que a gente é velho, né? Mas vamos lá. Galera, eu vou fazer 34 anos. Velho, né? Tô velho demais. Os cabelos estão tudo branco. É porque vocês não estão vendo aí, mas depois eu vou dar um zoom aí pra vocês verem que eu tô ficando com meus cabelos brancos. Eu tenho 34 anos, certo? Aí o que é que acontece? Então, se a gente fizer uma conta de padaria aqui, né? Eu sou de 86, certo? Pronto. A minha mãe antes de mim, ela teve uma filha, certo? Só que ela nasceu morta, né? Que é o famoso natimorto. O nome dela era Janaína, né? Minha mãe era nova, minha mãe casou nova, meu pai casaram novos, né? E, enfim, nasceu morto, minha irmã, nasceu morta. Aí teve aquele trauma, tal, do casal perder a filha, primeiro filho nasceu morto, tal, aquele problema todo, aquela dor de cabeça, enfim. Não, vamos levantar a cabeça e vamos ter outro filho. E foi assim que fizeram. Tiveram outro filho. Quem é o outro filho? Eu, né? Aquela situação, aquela época, ultrassom não tinha, aquelas formas de saber como é que tá o bebê, não tem e tal, o pai e a mãe levam a gravidez no escuro, seja que Deus quiser, enfim, né? Aquela situação. Só vai saber quando o filho nascer. E assim foi feito. Chegaram os 9 meses, vamos fazer a cesárea, né? Para o menino nascer. Chegaram lá e viram, né, que as coisas não estavam legais. As coisas não estavam legais, as coisas estavam diferentes. Chamaram o Etevaldo, né, que é meu pai. E disseram assim: se eu chorar no meio da história, eu não tenho culpa, tá bom? Tá? Ó, aí disseram assim: Etevaldo, o seguinte é isso. Sua mulher fez a cesárea, certo? O seu filho tem uma síndrome rara, certo? Nós não sabemos que síndrome é esta. E a gente fez uma junta médica aqui na Santa Casa, com 16 médicos. E ele vai morrer. Meu pai ficou desesperado, né? Rapaz, não diga um negócio desse não. Já vai ser o meu segundo filho que eu vou perder e tal. Ai, não, mas... Sinto muito. Rapaz, não diga um negócio desse não. Como é que eu vou dizer isso pra mãe dele? Ele vai... Como é que eu vou dizer pra mãe dele que ele vai morrer, que a mãe dele vai perder o segundo filho? Mas infelizmente a ciência não tem como. A gente já fez uma junta médica e a gente já deu uma injeção de leite pro leite dela secar, que ela não vai ter leite para dar para ele. Enfim, pode levar para casa que ele vai morrer. Aí, meu pai, não faça isso não, pelo amor de Deus. Me diga aí o que é que eu faço, me dê o nome de alguém
que eu vou para onde você entender é oportuno, eu vou para Fortaleza, eu vou para o Japão, eu vou para onde você quiser, mas que ele vai morrer, ele não vai não. Aí, olha, eu posso dar o nome de um professor meu aqui, certo? Eu não lhe garanto muita coisa, mas leve lá, pode ser que dê certo, né? Pode ser que ele tenha uma qualidade de vida. Aí o pai, pô, me dê que eu levo. Me dê que eu levo. Aí ele deu, né? Aí meu pai veio deixar minha mãe em casa, né? Entregar pro meu avô. Entregar pro meu avô, né? Ó, disse pro meu avô da seguinte forma, ó, fique com a sua filha, certo? Que eu vou levar o Newton pra algum lugar. E eu só vou voltar com ele. Eu só vou voltar com ele quando ele estiver bom. E assim foi feito. Minha mãe ficou mais meu avô e pronto. Eu saí do meio do mundo mais meu pai, né? Porque o pai tinha que ver onde é que eu ia ficar, ia encontrar uma cura para mim. A gente foi para Fortaleza, certo? Eu muito pequeno. Ah, sim, um detalhe, deixa eu contar aqui. Eu nasci com os 2 braços quebrados, com as 2 pernas quebradas, com as 2 clavículas quebradas, certo? Então, se você fizer uma conta, 2, 4, 8, né? Eu nasci com 8 quebraduras, certo? Pegou, quebrou, né? Eu tenho uma síndrome rara, tá? Eu tenho uma síndrome de ossos de vidro. Já ouviram falar? Ossos de vidro, ossos de cristais, né? Síndrome de Crown-Hand. Vários nomes que dão para uma síndrome só, para um problema só. Pronto, porque eu tinha ela. Eu tinha não, eu tenho ela, né? Vamos lá, vamos para frente. E eu fui com essa síndrome, muito pequeno, né? Muito menor, né? Porque pequeno eu sou pequeno ainda, né? Mas, assim, eu era bem menor. Aí, eu era tão pequeno de uma forma que eu era tão fraco, ossos de cristais, era literalmente um cristal. Se respirasse, eu quebrava. Né, Vilaneide? Vilaneide sabe, pegou, quebrou. Era incrível um negócio desse, né? É assim E, mesmo, doutor. Pegou, quebrou, tinha que ser com todo o cuidado, né? e minha mãe não me via porque meu pai não tinha tempo, porque meu pai não me largava para nada, né? Meu pai não me largava para nada, meu pai é político, né? Meu pai é político. Meu pai ia para as campanhas, meu pai me levava junto, porque meu pai não confiava em me deixar com ninguém, né? Meu pai ia para os comícios, meu pai me levava junto. A minha mãe, quando a minha mãe ia me pegar, minha mãe tinha que pedir pro meu pai, porque meu pai, ó, vou lhe dar, mas tenha cuidado, né? Porque você não sabe pegar nele. E realmente ela não sabia, só quem sabia era ele, né? E, enfim, aí, como foi que eu cheguei lá em Fortaleza, né? Não tinha médico, não tinha estrada, não tinha ambulância para toda aquela situação. E meu avô, o pai do meu pai, né, ele sempre teve uma condição financeira legal na época. Aí meu avô alugou uma ambulância, né, e fez com que eu chegasse em Fortaleza, mas meu pai, lá pro famoso médico que disseram que poderia dar um jeito, né. Meu pai chegou 3, aí pronto, eu fui em Fortaleza, né, fui pra Fortaleza com aquele caminho horrível, esburacado, né, quebrando, né, quebrado, todo quebrado, com 8 quebraduras quebrado. E, enfim, cheguei lá, uma fila enorme, né, 3 horas da manhã, esgoelando, porque ninguém sabia por que eu estava esgoelando. Se era com fome, né, porque eu não tinha comido, minha mãe não tinha leite para me dar, ou se é porque eu estava quebrado. Das 2 eu tava chorando. Aí tinha uma enfermeira lá que me viu e, paizinho, diga lá o que é que você tem. Eu sou do interior do estado, eu trouxe meu filho aqui porque disseram que meu filho ia morrer e ele tá todo quebrado e eu preciso de um médico e tal. Aí, não, pois vende aqui, que eu vou dar um jeito pra você lá pra frente. E assim foi feito. Chegou lá, meu pai chegou desesperado pro médico. Aí o médico, tá chorando por quê? Tá quebrado, é? Aí o pai, não, ele disse que ele tava quebrado. É, mas ele tá quebrado. Traga ele pra cá. Aí botou ele aqui. Não, macho, isso não é nada, não. Como é teu nome, paizinho?
Etevaldo, não, Etevaldo, isso aqui vai dar certo. Isso aqui é besteira. Aí o mundo, né? O mundo se abre pro meu pai, né? Não, isso aqui é besteira. Vai ficar bom. Ele vai ficar pequeno, ele vai ficar cabeça grande, ele vai falar feito um papagaio, né? Ele vai ser muito inteligente. Essa parte eu acho que ele exagerou um pouquinho, mas tudo bem. Ele vai ser muito inteligente. Até os 15 anos ele vai quebrar com o vento, certo? Mas tranquilo, sossegado. Vai ser um menino que vai dar trabalho com um bocado de gente ainda. Aí pronto, né? Foi tudo que o pai queria ouvir, né? Aí, pô, bora pra ali, pra dentro. Eu vou já engessar ele aqui. Eu vou deixar só o nariz pra ele respirar. Ele tá tudo quebrado, então eu vou engessar ele todinho. Assim foi feito. Meu pai me engessou todo, né? E eu passei 30 dias engessado, né? Aí eu tava pelando já, e o pai foi retirar o gesso na faca, porque o gesso estava complicado. E realmente ele fez uma premonição nostradâmica mesmo. Realmente tudo que ele disse, ips literal, de forma rigorosa, deu exatamente a mesma coisa. Eu quebrava até com o vento, né? E tudo que vocês possam imaginar aí de osso que eu possa ter quebrado, eu quebrei. Não, Nil, tu quebrou tal coisa, eu quebrei. Não existe. Do dedo mindinho à cabeça, o que vocês puderem imaginar, eu já quebrei, né? E assim foi, né? Eu já já entenderam o que eu tinha, já entenderam quais os problemas que eu tinha, né? E eu fui criança, né? E, enfim, né? Comecei a estudar, tal, tinha aqueles problemas, passava muito tempo no colégio, tinha que passar muito tempo em casa, porque eu quebrava, ia pro colégio, tal, não ia novamente porque eu quebrava, enfim, toda aquela situação, né? Aí chega a parte da adolescência, eita, a parte da adolescência é difícil pra todo mundo, né? É difícil pra todo mundo porque a gente quer ser normal como todo mundo, né? Quer ser um adolescente normal como todo mundo, quando na realidade não é assim. Aí teve as namoradinhas, né? Todo mundo tem namoradinha, né? Todo mundo tem namoradinha. E, enfim, né? É toda uma situação. Essa, né? Foi a minha infância, né? Eu já pensou, eu quero brincar de bola. Eu me quebrei muito brincando de bola. Eu me quebrava tanto, que eu tenho dois irmãos, tá? Eu tenho dois irmãos. E eu sou o mais velho. E eu me quebrava tanto que os meus irmãos eram que me engessavam, certo? Eu quebrava tanto que meus irmãos diziam assim, ó. Porque quando eu quebrava, dava o estalo, né? Que é o osso quebrando, taco, né? E eu tenho um irmão, que ele é o do meio, né? Que eu ia brincar de cavalinho com ele, bola, essas coisas, né? Aí, quebrava. Aí meu irmão olhava pra mim, achava graça assim, ó. Ei, tu quebrou. Agora eu vou te engessar. Bora. Aí ele pegava e me engessava. Porque era uma coisa tão rotineira. Aí pronto. E aí, Nil, tu esgoelava, tu morria de chorar. Não. Era aquele negócio. A mesma facilidade que tinha pra quebrar, tinha pra emendar. Com 30 dias eu tava novo, zerado. Entendeu? Aí, por exemplo, como meu pai viajava muito, eu quebrava, né? Meu irmão ia me engessar. Aí meu pai chegava, meu irmão, ei, pai, bora ali. Eu engessei o Newton. Vamos olhar se ficou bom o gesso. Entendeu? Então, o que é que acontece? Era uma coisa que a gente foi se acostumando. A gente foi se acostumando. Entendeu? E assim foi E assim foi a coisa. E assim foi a minha infância, né? Deixa eu passar para vocês a parte do meu ingresso, né? Na minha vida estudantil, certo? O meu pai, ele escolheu tudo para mim, né?
quase tudo ele escolheu para mim, né? Dentre as escolhas, ele fez a profissão, né? Eu acho que ele escolheu certo. Ele acertou em tudo, ele nunca errou em nada. Ele sempre foi muito perfeito nas escolhas que ele fez para mim, né? Ele não deixava ninguém escolher para mim, né? Muitas vezes ele tinha alguns episódios, ele dizia assim, com a minha mãe, né? Minha mãe dizia, tá, olha, Umbilina, veja bem, o Newton é meu, tá? Os 3 filhos são nossos, tá? Mas o Newton, ele é meu, tá? Então, quem decide por ele sou eu. Aí a mãe, a mãe sabia que era verdade, né? Porque quem sofreu o que ele sofreu, ela tinha essa ciência. Porque apesar da minha mãe sofreu demais, entendeu? Mas assim, ela tinha essa ciência, ela tinha essa humildade para deixar de fazer o que ele quisesse, porque ele merecia isso. Ele merece isso, né? E aí meu pai disse que eu ia fazer direito, né? Aí eu, mas rapaz, mas não dá certo, o direito é muito concorrido, tal, não sei o quê. E então você vai fazer direito e você vai fazer numa faculdade pública. Aí o rapaz, não diz um negócio desse não. Eu vou ter que estudar demais, tal, vai. E vai passar. E assim foi feito, né? Fiz cursinho, né? E comecei a estudar. Estudei. Eu fiz 7 vestibulares. 7. Certo? Eu fiz tanto vestibular que, assim, no 5º vestibular, a minha mãe tava compadecida na minha história já, né? Meu filho, ó, tenha paciência. Não faça mais isso não, que você tá se desgastando. Eu vou dar um jeito aqui com seu pai, eu vou pagar uma faculdade particular. Vai nada. Rapaz, olha, meu pai é político. O dinheiro que meu pai dá é pra gente e pros eleitores dele. Você tem dinheiro pra pagar a faculdade particular pra mim, não. No primeiro mês eu quebro vocês dois no meio. Não, eu vou passar na pública, vai dar certo. Tenha paciência aí que vai dar certo. Eu não tô aqui até agora. Vai dar certo. E assim foi feito, né? Parece conta de mentiroso, né? Mas é verdade. Na 7ª tentativa eu passei, né? Aí, agora a parte engraçada, né? Meu pai disse o seguinte, eu sempre quis, não é que eu quis ir embora, né? Eu sempre quis morar em outra cidade. Porque meus irmãos iam. Ah, por que meus irmãos vão e eu não vou? Né? Aí meu pai, não, quem é que vai cuidar de ti e tal, não sei o quê. Não, quem vai cuidar de mim? Meus irmãos. Eu vou morar com ele. Não, vai não. Vai ficar eu e tua mãe aqui, vamos ficar cuidando de ti e tal. Pai, ó, é o seguinte. Se eu conseguir passar no vestibular que o senhor quer, você deixa eu ir? Aí ele, deixo. Então pronto, tá combinado? Tá combinado. Pronto. E assim nós fizemos. E assim nós combinamos. Tá? E eu fui fazer os 7 vestibulares pensando nisso, né? Pensando que quando eu conseguisse minha aprovação, ele ia deixar eu ir embora. E eu consegui a aprovação. Aí teve aquele choro do pai, muito feliz, parabéns e tal, meu amor. Agora eu vou embora. Não, promessas são promessas. Você tem que fazer, você tem que pagar a sua promessa que eu paguei a minha. Eu estudei e eu passei. Agora você vai pegar o carro, agora você vai para Sobral e agora você vai procurar um lugar para morar lá. Foi um choro, foi uma briga, foi uma zanga, foi tudo que vocês possam imaginar. Resumindo, ele foi. Beleza. Foi mais minha mãe, passaram o dia por lá. Meus irmãos já estavam lá, né? Só eu que estava aqui. Aí chegou triste. Cara, triste. Aí eu, homem, o que foi que houve? Deu errado, furou lá, não conseguiu minha casa não. Aí a minha mãe, conseguiu, por isso que ele tá triste. Eu, agora vai dar certo. Agora eu vou embora. Ai, mas meu filho, olha, eu tenho uns contatos aqui, eu tenho uns amigos, eu vou conseguir transferir seu curso para noite, para você só ficar indo no ônibus e voltando. Eu, não, senhor. Eu vou à tarde. Eu passei à tarde. E eu vou morar lá, porque você disse que eu ia morar lá. Resumindo, fui pro Sobral.
fui para Sobral. E aí foi um cara para me ajudar, né? Fui para a pública, né? Estudei na UVA, sou estudante da UVA, né? E maravilhosa, a UVA, maravilhosa. E, enfim. Aí quando eu cheguei lá, o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu só fui para estudar, né? Eu não tinha outra coisa para fazer. Só fui para estudar. E como era faculdade pública, eu poderia colocar quantas cadeiras eu quisesse que eu pudesse aguentar, já que eu não ia pagar, diferentemente na faculdade particular. Quantas cadeiras a mais eu colocar, mais dinheiro eu vou desembolsar. E na pública não tem isso. Você consegue colocar quantas? X. Então você vai colocar. E foi assim que eu fiz. Eu fiz 2 períodos num só. Eu fiz o meu período à tarde e eu fiz meu período à noite. Eu fiz um período na frente à noite. Então eu fazia o primeiro período e o segundo período. Segundo e terceiro. E assim eu ia fazer 2 períodos de uma vez. Né? Por quê? Porque quando eu entrei na faculdade com 27 anos. Velho, caduco, né? Pra mim era caduco velho. Pronto, o mundo se acabou. Eu tô entrando com 27 anos, é o fim da vida, né? Mas quando na realidade não é assim. Cada um tem seu tempo. E assim foi. Eu fazia 2 períodos, né? Pra, na minha cabeça, no meu modo de entender, terminar mais cedo para as coisas, para mim, de certa forma, acompanhar o tempo que supostamente eu tinha perdido. E assim foi feito. Terminei minha faculdade com 4 anos, né? Para terminar com 5, terminei com 4. E apesar da profissão não permitir, né? Eu sou um cara muito preocupado, certo? Sou um cara muito preocupado, enfim, minhas preocupações muitas vezes elas deixam eu deixar de fazer determinadas coisas porque eu estou muito preocupado e tal, aquela ansiedade. E aí eu tive, né, a famigerada, né, e ao mesmo tempo grata, né, prova da OAB. Né? Aff, Maria, um caos, um caos. Quando eu me lembro, até eu na minha cabeça. Mas é uma prova fácil. O problema é que na época eu era nervoso. Eu sou nervoso, né, em determinadas situações. E, enfim, né, aí eu tinha que fazer. E fiz, né. Eu fiz algumas provas da OAB, né, e consegui, eu me formei, né, eu me formei. E um ano depois foi que eu consegui passar na OAB, certo? Aí depois disso, formado, né? Formado e advogado. O que acontece? E morava com meu pai. Morava com meu pai. O meu pai sempre foi assim, certo? Vou dizer um negócio interessante para vocês, que com certeza quem passa aqui diz a mesma coisa, né? Mas é verdade. Eu vou demonstrar porque é verdade, tá bom? Nunca digam para vocês o que vocês não podem fazer, certo? Vocês podem fazer tudo. Porque se assim fosse, eu não estaria aqui, tá? Por exemplo, fazer uma recapitulação. Meu pai disse que não era para mim morar só, porque não ia dar certo. Morei só, deu certo. O meu pai disse que eu não poderia trabalhar em outra cidade porque era complicado e tal, não sei o que, tem aquela locomoção. Eu fui. Eu estou em algumas cidades. Deu certo. Pai, eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro e vou colocar para me dirigir. Ai, vai não. Vai não, Nilton, não sei o que. Rapaz, deixa disso, me ajude. Não, e pra que tu quer carro? Não tenho o meu, eu não dirijo pra ti e tal. Rapaz, não me ajude, deixa disso. Resumindo, comprei um carro. Comprei um carro e tô no processo para tirar a habilitação. Ixi, agora vem a briga maior. Pai, eu vou casar. Ai, meu pai, não.
Vai nada, dessa vez não vai não. Vai nada. Vou casar e vou morar numa casa. Ai, mas não vai mesmo. Homem, deixa disso, eu vou. Resumindo, casei, né? Moro numa casa, tenho um filho. Enfim. E tá dando certo. Né? Vai dar certo. O que é que eu tô querendo provar? O que é que eu tô querendo demonstrar pra vocês? Eu tô querendo demonstrar que as coisas só não dão certo se você não quiser. Certo? E a cada dia que passa, você tem que demonstrar que você é capaz. Certo? Nilton, eu ouvi falar não, né? Eu ouvi falar história de mentiroso. O pessoal diz, né? Nilton, todo mundo te conhece, né? Tu é simpático com todo mundo. Toda cidade tu anda, tu mexe, tu tem causa, tal. Tu enfrenta preconceito ainda? Toda hora. Toda hora. Toda hora. E vai acabar? Vai nada. História ia acabar. Vai nada. Que conversa, não acaba. Certo? Então a melhor forma de você, né? A melhor forma de você fazer essa situação, de você encarar essa situação, é tentar encarar na normalidade, né? Tentar encarar na normalidade e tentar demonstrar, se não for no primeiro momento, tentar demonstrar no caminhar da situação, da relação que você vai desempenhar com essa pessoa, que você pode. E o que ela estava pensando não corresponde com a verdade, né? Ou não corresponde com a realidade. Rapaz, eu acho que o Nilton não vai poder fazer isso. A gente vai lá, dá um jeito e consegue fazer, né? E, assim, a gente tem que adquirir a confiança dos demais e de quem rodeiam a gente de uma forma constante, né? Tem uma situação que eu sempre digo eu sempre disse, né? Eu sempre disse quando eu era adolescente, quando eu não trabalhava, quando eu não tinha esse itinerário de sair, de resolver isso, de resolver aquilo, eu sempre dizia que, para mim, sempre vai ser mais difícil do que para os outros, né? Mas não é por causa disso que as coisas não dariam certo. E realmente é assim. O que um faz, né? O que um faz, né? Quando eu vou fazer a mesma coisa, normalmente eu tenho que fazer 2 vezes mais do que ele para o resultado ser considerado, para o resultado ser aceito e para o resultado ser apreciado de forma satisfatória, certo? No mais, tem aquelas pressões que a gente recebe na profissão, né? Principalmente advogado, né? Doutor, meu processo, cadê? Doutor, meu processo não vai sair, não. Doutor, meu processo já está com 1 ano. E aí, se é aquilo outro, né? E a gente tem que lidar com as situações, né? A gente tem que lidar com as situações. A gente tem que se impor perante determinadas situações, né? Tem que dizer o que você pensa, tem que dizer o que você quer, tem que fazer você se respeitar, né? O pessoal tem que lhe respeitar, ou por bem, ou contra a vontade, porque muitas vezes é assim. Se a pessoa não quiser lhe respeitar pela educação, pela civilidade em si, pela forma de ser civil, né? A pessoa tem que lhe respeitar pelo que você demonstra e pelo que você impõe, né? Ou seja, essa é uma das premissas do empoderamento da pessoa com necessidades especiais no mercado de trabalho, na sociedade como um todo, né? Mais ou menos isso. As perguntas, meu povo, que eu falo demais, você igual um tagarela. Gente, fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Você liga o seu microfone e pode fazer. Façam da minha vida, façam da profissão, façam do que foi mais difícil, do que foi mais fácil. Perguntem. Então eu vou começar. Por favor. Newton,
Você disse que seu pai escolheu a sua profissão, né? Você seria advogado, faria direito. Mas você sonhou com outra profissão? Você desejaria ter uma outra profissão diferente dessa? Ana, eu pensava que eu não ia nem ter profissão. Nem ter. Eu pensava que eu não ia nem ter. Eu me comparo muito assim, né? Eu sei que cada um tem que ter, assim, o que vale para mim não necessariamente vale para os demais, entendeu? Todo mundo é livre para escolher a profissão que quer, né? Independentemente do pai dizer ou não. Mas eu era literalmente uma folha em branco, né? E eu dei a oportunidade, diga lá, o que você quer? O que é que você acha que dá certo? Né? E felizmente ele acertou. Logicamente, o que serviu para mim não necessariamente serve para todo mundo. Cada um tem seu direito de escolher o que quer, o que vai fazer da vida. Prova maior que desse relato que eu fiz, por exemplo, essa situação eu captei ele, prova maior que eu fiz direito. Mas eu também contei que muitas coisas eu desfiz o que ele disse. Nilton, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E eu fui lá, meti as caras, fiz, né? E tô conseguindo. Ou seja, a gente tem que aceitar as coisas que o pessoal impõe pra gente quando a gente vê que isso aqui pode dar certo. Mas quando você vê que o que estão impondo para você não é do seu agrado, não é da sua essência, não vai dar certo, aí você tem que colocar o pé no chão e não. Vai ser do meu jeito, vai ser do jeito que eu quero. Se você quiser concordar comigo, aí a gente vai andar junto. Se você não quiser concordar, você fica com a sua opinião, que eu fico com a minha e nós vamos ver quem é que dá certo. Tá entendendo? Mas assim, nessa parte, nesse ponto em específico, ele acertou. Nós temos uma pergunta aí no chat. A Mariana deixou uma pergunta. Tá. Vou ler aqui para você a pergunta. Tá. Qual foi a maior dificuldade que você teve, tanto no meio profissional quanto no pessoal? Rapaz, vamos pelo profissional aqui, certo? O profissional, a gente teve... O que a gente encontra de dificuldade no profissional quando você sai da faculdade, né? Você sai em branco. Você não sai profissional. Você sai um estudante recém-saído da faculdade, né? Ou seja, a prática, propriamente dito, você não encontra. Porque não tem prática dentro da faculdade. O meu pai, quando... Vou contar um detalhezinho para você para responder a parte do profissional, certo? Eu estudava no Sobral, né? E no transcorrer da faculdade, apareciam estágios, né? Estágios no fórum, estágios na defensoria, estágios na procuradoria. E meus amigos da faculdade podiam fazer, né? E era longe para Dedéu, onde eu morava, até o fórum, até a defensoria, era muito longe, né? E teve uma situação que apareceu um estágio e meus colegas foram me perguntar, Nilton, tu não quer estagiar não, com fulano e tal? Aí eu, rapaz, era bom, eu nunca estagiei, não sei nem como é. Aí eu liguei pro meu pai, né? Pai, apareceu um estágio aqui pra gente fazer. O senhor deixa eu fazer? A resposta dele qual foi? Não. Deixo nada, macho. Tu vai lá pro fórum, lá pro fim a Saboia? Vai nada. Vai não. Mas, pai, eu tenho que... Não vai, Nilton. Não vai dar certo, eu vou ficar preocupado. Fique estudando em casa mesmo. Que você tá seguro. Eu sei onde você tá. E aquele excesso de cuidar de pai, né? E assim eu não fiz. Ou seja, eu passei a faculdade inteira sem estagiar, né? Então, pelo fato de eu ter passado a faculdade inteira sem estagiar, foi um pouco de dificuldade que eu tive ao adentrar na vida profissional, né? Quando eu saí da faculdade, eu fui já para ser procurador, né? Eu sou procurador da cidade aqui vizinha. E
E o amigo que me levou lá para ser procurador, aí eu falei, cara, ó, eu nunca estagiei, enfim, eu não tenho aquela prática forense. Aí, não, Nilton, vai dar certo. Nós vamos te ensinar aqui, tu vai tirar de letra. E foi o que aconteceu, né? Até hoje eu sou procurador lá. E tenho, dos inúmeros benefícios que a profissão dá pra gente, toda a profissão, né? De professor, de diretor, tem os irmãos que a profissão dá pra gente, né? São aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade muito grande, né? Que nos ajudam, né? E foi o que a profissão de advogado, né? Me deu. Eu tenho muitos amigos que são como os irmãos e hoje, né? Graças a Deus, né? A gente consegue, a gente não tem maiores dificuldades na advocacia porque a gente já viu de um tudo, né? A gente já viu de um tudo dos mais diversos casos, do homicídio, do tráfico de drogas, do júri popular, né? É uma dificuldade muito grande fazer um júri popular. Eu já fiz o júri popular em Uruoca, né? Se fosse para me colocar como uma das dificuldades, não pelo fato de não ter dado certo, porque deu certo, né? Mas assim, pela ansiedade, pelo receio de dar errado, foi o júri popular. Eu fiquei muito preocupado em fazer, né? Que era um homicídio, né? Era um homicídio, não, era um duplo homicídio, era um homicídio e uma tentativa de homicídio, né? Eu tinha que desfazer o que o pessoal estava imputando a ele e deu certo. Graças a Deus deu certo. Então, profissionalmente, o que foi dificuldade para mim? Foi me deparar com determinadas situações que eu não sabia como fazer no começo da carreira, que é a prática. Eu não tinha prática, eu só tinha teoria. Mas isso no transcorrer da profissão, a gente vai desempenhando. E do lado profissional e do lado pessoal, né? A maior dificuldade que nós encontramos é aquele olhar de rabo de olho, aquele olhar de desconfiança. Rapaz, será que ele faz? Rapaz, eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que ele não tem essa competência de fazer isso. Então, a dificuldade que a gente tem constantemente é esse olhar de desconfiança do povo, né? Que sempre existiu, existe e sempre existirá, certo? Mas assim, as dificuldades são essas. Do lado pessoal é a desconfiança, né? Que sempre existe. E do lado profissional foi só aquela situação no começo de carreira que tem determinadas situações que a gente vai ter que fazer, errar, né? Até conseguir. Mas é isso. Acho que deu para responder? Deu para responder, Will? Acredito que sim, é uma resposta ótima, né? Agora eu mesmo tenho uma pergunta para você, que é o seguinte: você, né, como pessoa excepcional, você é envolvido nas causas de pessoas como você ou de outras minorias? Né? Você é engajado nessas causas? Rapaz, Wilton, deixa eu te falar. Como eu te falei, né? Eu tenho uma síndrome rara, né? Eu tenho a síndrome dos ossos de vidro, certo? O que acontece? Com o advento do WhatsApp, né? Com o advento do WhatsApp, a gente, o norte da gente, o mundo da gente, ele se expande, né? E a gente tem contatos que possivelmente sem o WhatsApp a gente não teria. A minha síndrome ela é muito rara, certo? Ela é muito rara, mas ela tem. Eu conheço várias pessoas que têm o mesmo meu problema, certo? E a gente interage, a gente conversa, né? A gente troca semelhanças. Aquelas pessoas, cara, aconteceu comigo também. Ah, eu também tenho isso, entendeu? Ou seja, tem determinadas características, né?
que a gente consegue vislumbrar de uma forma patente, né? Que, cara, tu tem isso também? Aí, rapaz, eu tenho, né? Então a gente fica, de uma certa forma, a gente acha engraçado, né? A gente acha engraçado. Por exemplo, deixa eu dar um... Tem pessoas, né? Eu tenho um amigo que tem a mesma síndrome que eu. Ele mora no Rio Grande do Sul, né? Rapaz, é cara crachá, né? Cara crachá. Ipslica, cópia, né? Aí a gente conversa muito e ele tem uns programas sociais lá que tem no estado dele e infelizmente aqui não tem, né? Na nossa região não tem esses programas sociais. O que a gente procura fazer, né, para tentar dar nossa contribuição, para fazer com que não necessariamente que a pessoa tenha ossos de vidro, mas que a pessoa tenha uma deficiência qualquer, tipo uma deficiência mental, ou uma deficiência de fala, de visão, de locomoção, a deficiência como um todo, né? A gente procura tentar usar a profissão da gente como uma forma de atenuar, né? Atenuar os efeitos de determinada doença, de determinada síndrome, de determinada especialidade. Como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, a gente a gente vai atrás de um benefício no INSS, a gente vai atrás de interditar, de fazer uma curatela, a gente entra na justiça para pedir um medicamento que a pessoa possa vir a necessitar, enfim. A gente tenta fazer de uma forma isolada, né? O que está ao nosso alcance para tentar facilitar a vida dessas pessoas. Eu tive alguns episódios de pessoas que necessitam de medicação, né? E que a medicação é cara e o ente municipal não tem como custear. Por sua vez, o Estado é o que tem essa possibilidade. A gente entra na justiça, a gente tenta postular esse medicamento e, graças a Deus, a gente tem conseguido, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta de uma forma direta, se eu sou engajado em algum projeto social, não, eu não sou, certo? Eu não sou porque, enfim, como eu acabei de falar, né? A nossa região, ela é muito escassa dessas iniciativas, certo? Então, o que a gente pode fazer, a gente tenta fazer dentro do nosso ofício mesmo, para tentar ajudar como a gente achar pertinente, como está no nosso alcance, certo? Mas é assim. Doutor Milton, eu vou fazer, né, uma pergunta também. Como você conhece outras pessoas que são portadoras da mesma síndrome, as características físicas, elas são as mesmas, né, das pessoas que têm a mesma síndrome? E, assim, dos seus amigos, eles também têm suas profissões? É assim, Vilanei, ó. Por exemplo, tem amigos meus que são iguais, né? E são iguais, são muito parecidos, né? Tem amigos meus que têm filhos que são parecidos, tem amigos meus que têm filhos que não são parecidos, né? Ou seja, é uma carga genética que tanto ela pode ser passada como ela não pode ser passada, é 50%, certo? Então, geneticamente, tem 50% para passar e 50% para não passar, certo? Por exemplo, meu filho não tem, certo? Possivelmente o outro terá, né? Então, o que é que acontece? Então, genética, isso é uma probabilidade genética, né? Que a gente trabalha com isso, que a gente tem que ter isso em mente. Por exemplo, se você tiver muita coisa na cabeça, você tem que deixar um espaço reservado para você se inteirar e para você entender como é o seu problema genético, certo? Mas assim, porque elas são por níveis, certo? Tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3 e tem o nível 4, tá? Se você me perguntar de forma pormenorizada qual é a diferença de 1, do 3, do 4, enfim, eu não sei,
Eu não vou te dizer porque eu não sei, certo? Mas elas variam muito em relação à estatura, em relação à quantidade de quebraduras, né? A fragilidade, enfim. Tem uma, acho que é a 3, eu acho. Tem uma que é fatal, né? Tem uma que a pessoa, se a pessoa tiver essa situação, ela vai vir a óbito, né? Mas então, e é uma rara, é raríssima, né? Que é a terceira, né? Então, normalmente o pessoal fica com a 1, com a 2, com a 4, né? E o que é que diferencia? Dá pra distinguir no olhar? Não, não dá para distinguir no olhar. Normalmente tem que ser feito um exame ósseo, né? Para se constatar qual o número da osteogenia perfeita que você tem, né? Dá para se ter uma ideia através da estatura, através da quantidade de quebraduras que você teve. Dá para saber se é a 1, dá para saber se é a 2, ou dá para se fazer uma ideia de qual possa ser, certo? Mas assim, respondendo a sua pergunta, se tem semelhanças iguais, tem demais, né? Tem umas fotos de uns amigos meus que eu estava mostrando até pro meu pai um dia desse, meu pai ficou chocado, né? Meu pai ficou chocado porque são muito parecidos mesmo. Por exemplo, o olho da gente, o olho, né? E ele tem uma cor específica, certo? Ele é guardado sua devida proporção como se ele fosse um olho de gato, né? Ele é azul, né? Lá naquela bolinha, ele é azul com estoque de amarelo, né? Ou seja, ninguém tem isso, né? E a outra pessoa tem. O outro ortogênio perfeito tem isso, né? Aí eu uso óculos, né? Eu uso óculos e meu olho é um pouco pequeno e quase ninguém dá pra ver, né? Eu acho que só quem viu isso foi meu pai, minha mãe, meus irmãos e minha mulher. Eu acho que eles viram, olha, o teu olho é desse jeito. É desse jeito. Tá entendendo? Então, assim, são características que, que é peculiar, né? Que é peculiar em toda pessoa portadora de ortogênese imperfeito, né? Mas como essa tem muitas, certo? Ô, Norleia, então, eu acredito que a gente está, né, chegando ao fim dessa roda de conversa e muito proveitosa. E eu vou fazer aqui meus agradecimentos e você, por favor, né, faça o encerramento aí com o doutor e com o nosso amigo de trabalho, o Hilton também, que, né, gentilmente nos ajudou nesse momento. Então, assim, muito obrigada, doutor Nilton, por você ter aceito nosso convite. Realmente, o nosso objetivo é esse, que os meninos eles vejam que não existe limitação, né? Não existe barreira, tudo está no querer, né? E aí você deixou uma frase muito bonita, que é aquela história. Os olhares e também aquela, você não pode fazer e a gente tem que mostrar o contrário. E você foi, né, fez uma excelente colocação quando você colocou que existe o preconceito, existe esse olhar desviado, mas eu tenho que dar o melhor de mim para mostrar o contrário. Não é isso? Eu tenho que realmente mostrar que eu sou capaz e que não existe limitação. Quem faz a limitação é a pessoa, não é isso? E não existe barreiras, a história está no meu querer. Então, assim, muito obrigada, né? Sua história é muito bonita. Eu só senti falta de uma coisa e eu vou pedir para você colocar, porque pela questão da profissão em si, né? Você colocou muito bem a situação do seu pai, é político, né? O senhor Etevaldo, e aí eu queria que você mencionasse a profissão da sua mãe. Eu não queria que a gente deixasse para trás a profissão, porque eu acho que a gente tem que colocar a profissão dela, né? E eu aqui também olhando, ninguém vai descobrir a cor do seu olho, porque ninguém vai ficar olhando para os seus olhos. E eu aqui olhando, você é a cara da sua mãe. Eu estava aqui olhando de meninas, minha cara da Umbilina, a cara, É, cara. Então, eu queria que você colocasse a profissão da sua mãe, tá bom? Muito obrigada. obrigado, mãe. Minha mãe é professora, certo? Minha mãe passou a vida todinha no magistério. Ela passa uma vida todinha dedicada à educação, certo? Ela, enfim, eu sei, né? Eu sei dos desafios que você tem na educação,
né, do prazer que vocês têm de transpassar o que vocês conhecem, né, e sempre levar mais conhecimento aos alunos de vocês. Eu sei que o colégio, os alunos, né, é uma extensão da família de vocês, né, porque é uma experiência que eu passei minha vida inteira vendo a minha mãe, né, minha mãe sempre teve a extensão da casa dela no colégio, né, é uma afinidade que é uma profissão muito bonita, porque ela é o nascedouro das demais profissões, né. Minha mãe já foi professora, minha mãe foi diretora, minha mãe foi coordenadora, e hoje ela é uma coordenadora, certo? Ela conseguiu, da forma dela, conciliar de forma muito, muito eficaz, né? O cuidado comigo, a profissão dela, né? O papel dela como mãe em si, como esposa, enfim. É uma profissão muito bonita, é uma profissão muito admirável, a profissão de professora, né? Enfim, meus agradecimentos, certo? Para Ana, para Vilaneide. Will, cara, eu não te vi, macho. Tu começou essa aula com tu tá coberto tua cara aí, eu nem te vi, nem te escutei. Te mostra aí, vamos te ver, por favor. Aí deixa eu falar outra coisa. A gente está aqui, pessoal, à disposição, certo? Que eu puder ajudar, será um prazer. Eu estou na Europa constantemente, eu estou nos fóruns, eu estou nas audiências aí. Com essa pandemia foi que a gente deu um tempo, mas a gente está fazendo de forma remota. E, enfim, né? A gente está para ajudar no que for necessário. Em relação aos alunos, aos que assistiram, aos que irão assistir ainda, né? Meus queridos, entendam que... Pronto, Wilton. Tudo bom, meu filho? Bom dia, né? Tudo É um ótimo. prazer. Você também. Ó, deixa eu contar outra coisa aqui. Meus queridos, a adolescência, certo? Ela é... a adolescência é uma fase muito bonita, ela é uma fase de descobertas, ela é uma fase dourada, enfim, né? Mas ela, acima de tudo, ela é uma fase que ela vai fazer com que você tenha reflexo no seu futuro. A hora de você escolher é agora, tá? Escolha agora. Não, eu sou novo. Não. Você vai ter que escolher agora. Porque se você não escolher agora, você vai ser reflexo lá na frente. A cada dia que passa, os estudos estão mais complicados. Os alunos estão mais desinteressados, né? As professoras vão saber disso, né? E elas vão acreditar no que eu estou falando, e elas vão concordar comigo, né? A única forma que vocês têm de dar certo é estudando. Ai, não, doutor Nilton, eu vou dar certo de outro jeito. Não vai. Não vai. Você só vai dar certo estudando. O estudo é a única forma que você tem de se insurgir contra o sistema. Certo? É custoso? Demora. É trabalhoso? Não é fácil. Tem dificuldades? Demais. Mas é a única forma. É a única forma. É a forma mais segura. É a forma mais consistente. E a que com certeza promete resultados eficazes. Então você não tem outra alternativa se não for estudar. Certo? Ninguém tem pai rico aqui. Certo? E mesmo para pessoas que têm pai rico, a única forma é estudar. Tudo bem? Foi um prazer, certo? Queria reiterar aqui meus agradecimentos à Vila Neide. Um abraço para o Wilton, para a Ana, certo? A gente está aqui à disposição. Qualquer coisinha, é só chamar. Agora eu só gostaria de saber se todos concordam que eu disponibilize esse vídeo no YouTube.
Por mim, tudo bem. Tranquilo demais. Os demais podem colocar sim ou não aí no chat, por favor. Preciso ter a permissão de todos. Pronto, enquanto as meninas estão aí autorizando, né? Os meninos, os alunos estão aí autorizando, eu queria agradecer ao Newton, né? Por compartilhar a experiência de vida dele com a gente. Esse momento é um momento muito significativo para a gente, né? Enquanto pessoas, né? Eu já conheci um pouquinho da sua história, tinha participado de uma palestra sua aqui na Uruoca já, né? E eu achei muito bonito o exemplo quando veio o tema, né? Empoderamento e protagonismo, eu achei ele muito parecido com você, porque você venceu muitas barreiras, muitas dificuldades, mas se tornou um protagonista, né, da sua vida e um exemplo, né, um profissional bem-sucedido, né, muito importante como referência para os nossos adolescentes, né, você decidiu vencer os seus limites e, portanto, tornou-se empoderado, né, então, muito pertinente ao tema, a sua experiência de vida, e um momento muito rico para ser compartilhado com os nossos adolescentes, que, como você bem colocou, estão no momento de decisão, né? Estão no momento de encontrar boas referências, de desvendar os próprios limites, ou de decidir, né? Não ser vencido pelos limites ou pelas dificuldades. Algumas, às vezes, a gente mesmo cria, né? Algumas dificuldades que a gente tem na vida, a vida impõe a gente e a gente não pôde se livrar delas. Mas outras, a gente mesmo nos impõe, né? E a gente tem que cedo descobrir como a gente pode driblar aquelas que a gente não pode se livrar por nossa própria vontade, né? E decidir não criar mais dificuldades para impedir o nosso caminhar nessa vida, né? Então, eu agradeço demais a sua presença aqui, foi muito valiosa, certo? Fico muito feliz de contar com a sua colaboração, agradecer a Vila Neide, que nos preparou esse momento, que fez a ponte entre a escola e você, né? Que nos trouxe você aqui. Ao Wilton, né, que também colaborou com a gente, que está aqui fazendo sendo nosso anfitrião nessa reunião, está fazendo a gravação para a gente agradece, e aos alunos, também agradeço pela presença aqui, né, eu imagino que vocês também tenham ficado encantados pela experiência que o Newton contou aqui para a gente, né, e que vocês possam levar para a vida de vocês essa experiência, esse exemplo tão bonito que nós temos aqui com a vida do nosso amigo Newton, né? Obrigado e tenham todos um bom dia. Foi muito bom para mim. Obrigado mesmo pela oportunidade. Um abraço. De bom. Agora os meninos têm um pouquinho de recreio, né, Vila Neide? Um intervalozinho para retomar. Exatamente, já tocou o recreio, né, a hora do lanche, e aí logo mais a gente retorna após o recreio, né? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu, Vila Neide? Foi muito bom. Tchau, meninos, até a próxima. Tchau.